Na aula passada, eu disse que as montanhas, elas não se formaram ao longo de milhões e milhões de anos, como dizem os cientistas. E uma prova que eu dei foi justamente do desenho que percebemos em muitas e muitas montanhas, desenho de ondas, justamente porque passaram por uma catástrofe global chamada dilúvio e, por meio daquela água quentíssima e do magma que estava no centro da Terra, a forma dessas montanhas foi afetada. Daí, esses desenhos de ondas nelas. Vamos ver agora que há outro fator também que prova que as montanhas não levaram milhões de anos para se formarem. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Pois bem, você sabia que fósseis marinhos estão presentes em todas as montanhas mais altas do mundo? Isso mesmo. Nesse documentário do canal do History Brasil no YouTube, nós temos como fósseis marinhos chegaram no topo do Everest. É claro que eles vão criar uma história lá, inventar alguma coisa para explicar como esses fósseis foram aparecer ali, mas é muito mais natural pensar que eles estão ali porque as montanhas se formaram em pouco tempo, a ponto de irem subindo e levando consigo tudo que estava no fundo do mar. Que outra explicação lógica poderíamos dar a esse tipo de coisa? Aqui temos outra matéria do canal Incrível, também do YouTube, que diz: monstro marinho gigantesco encontrado no alto das montanhas do Canadá. Você percebe que não faz sentido nenhum dizer que uma montanha foi formada ao longo de milhões de anos e que, mesmo assim, um peixe foi encontrado lá em cima. Se ela foi formada aos poucos, quando ela começou a sair da água, se houvesse algum peixe ali, alguma coisa, é claro que ele mergulharia e iria embora. Agora, se a coisa acontece de forma abrupta, como nós cremos, fica fácil de entender como temos tantos e tantos fósseis marinhos em cima das montanhas. Mais uma matéria. Fósseis marinhos encontrados no topo do Monte Everest podem ser a prova do dilúvio bíblico. Especialistas também apontam para a possibilidade de uma catástrofe hídrica global em harmonia com o que diz a Bíblia. Aqui nós temos, logo abaixo dessa imagem, especialistas mostram que restos de peixes fossilizados foram encontrados no Monte Everest. E você lembra que eu disse na aula passada, não é? O Monte Everest é o maior do mundo, o mais alto do mundo. Como é que esses fósseis foram achados ali? Continuando o nosso estudo, Gênesis 7, versículo 20. 15 côvados acima deles o quê? Acima dos montes. 15 côvados acima dos montes prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 15 côvados, se você não sabe, corresponde a uns 7 metros. As águas ficaram cerca de 7 metros acima dos montes mais altos. Se nós pudéssemos tirar uma foto, seria mais ou menos assim. Nós temos aqui embaixo d'água o topo das montanhas, dos montes, porque as águas do dilúvio cobriram tudo, e 7 metros acima nós temos a superfície com a arca sobre as águas. Incrível, não? Versículo 21. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais, domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Que triste, não? Olha o que o versículo diz no início. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Declarações como essa aqui nos impedem de ver o dilúvio bíblico como algo localizado, um evento restrito a alguma região específica do planeta Terra. Não é verdade? Não à toa, as civilizações em geral relatam a existência de um dilúvio sem precedentes. Por que as civilizações têm registro disso? Porque o dilúvio não foi local, ele não foi restrito a uma área do planeta. Não, ele foi global. Como o texto bíblico poderia dizer pereceu toda a carne que se movia sobre a terra se o dilúvio tivesse sido localizado? O versículo também diz, pereceu toda a carne que se movia
e no final acrescenta: e todo homem. Aqui, obviamente, a palavra homem se refere a todo ser humano, incluídos aí mulheres e crianças, bem como pessoas de todas as idades. Isso mesmo. O dilúvio, com exceção daqueles que estavam dentro da arca, matou toda criança, todo adolescente, todo jovem, todo adulto e todo idoso. Versículo 22. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Portanto, todo ser humano neste mundo, após o dilúvio, veio obrigatoriamente como descendente dos 3 filhos de Noé. Por quê, professor? Porque se todo mundo que estava fora da arca morreu, então as pessoas que surgiriam depois do dilúvio têm de ser necessariamente descendente de um dos 3 filhos de Noé. Não tem como escapar disso. Quando você pensa nos negros, pensa nos asiáticos, nos orientais. Quando você pensa nos russos, nos escandinavos, nos europeus, nos norte-americanos, em todo tipo de gente, todos descendem dos 3 filhos de Noé, de um dos 3 filhos de Noé. Quando nós chegarmos no capítulo 10, que estudaremos a tabela das nações, falaremos mais sobre isso. Continuando. Se quisermos, então, rastrear a origem do homem, também teremos de localizar essa origem onde a arca pousou. E onde é que ela pousou? Mais para frente, nós vamos ver que ela vai pousar sobre o Monte Ararat, que fica no leste da Turquia, na região da Anatólia Oriental, perto das fronteiras com o Irã, a Armênia e o enclave de Nakhchivan, no Azerbaijão. Isso quer dizer que o ser humano ele não veio da África, como diz a maioria dos historiadores. Não, eles vieram da Turquia, daquela região da Turquia. Ah, professor, mas os historiadores, eles falam isso porque eles não estão considerando que houve um dilúvio de verdade, que o ser humano veio dos descendentes de Noé e tudo mais. Não. Mesmo que não existisse Noé, não tivesse havido dilúvio, a origem do ser humano jamais poderia ser localizada na África. Sabe por quê? Porque antes do dilúvio, não havia Adão e Eva como aqueles que deram origem aos demais? Não havia Adão e Eva? Então, Adão e Eva viveram onde? Onde é que eles foram criados e foram colocados? Lá no Éden. E o Éden, como nós já estudamos também, ele estava localizado na região da Turquia, na mesma Turquia, onde centenas de anos depois a arca foi pousar exatamente em cima do Monte Ararat. Então, de qualquer maneira, o ser humano, a história do ser humano começa na região da Turquia, não na África. Mais uma discordância da Bíblia em relação à história escrita pelos homens que não creem na palavra de Deus. Na próxima aula, continuaremos o nosso estudo. Até lá!